Shalom, queridos e amados. Hoje, dia 1º de abril, hoje, primeiro dia de semana, segunda-feira, inicia mais um mês. Pela graça do nosso Deus, queremos vivê-lo pela fé, crendo, confiando, deixando nas mãos de Deus esse dia, pedindo que Ele nos conduza, nos oriente, nos guie e nos dê a vitória sobre as provações e as tentações. Recompensas de fazer o bem. Um comerciante rico de Nova York, retornando à casa numa tarde fria, encontrou na soleira da porta uma criança pobre, descalça e banhada em lágrimas. Seu coração ficou cheio de compaixão. Tomou-a, alimentou-a, vestiu-a e, juntamente com um cesto de alimentos e um cobertor, mandou-a para casa, dizendo-lhe que, se viesse a necessitar de alimento, roupa ou combustível, que eles poderiam voltar e pedir. A mãe, que era viúva, sentiu-se confortada e sempre que a pobreza atingia demais, a criança ia à casa do comerciante. Um dia chegou chorando amargamente, sua mãe havia morrido e ela não tinha ninguém que lhe valesse senão o bom comerciante. Este fez o enterro da pobre senhora e levou a filha para casa até que pudesse escrever aos seus parentes, porque a mãe se casara contra a vontade dos pais e estava deserdada. Os parentes então a tomaram do comerciante. Com o passar dos anos, sobreveio um infortúnio ao homem que havia sido misericordioso. A morte dos seus familiares e a quebra financeira deixaram-no na pobreza e ao desamparo. Finalmente teve de ficar na rua. Um dia sofreu um acidente e foi levado para o hospital. Isso foi notificado pelos jornais, que fizeram um resumo da sua vida e do seu infortúnio. Uma bondosa senhora leu a notícia e dirigiu-se para o hospital de Nova York, para junto do leito do pobre velho homem. A princípio ele não reconheceu nela a pequena que outrora ele auxiliara. Ela havia recebido boa educação, casara-se e vivia na abastança. Nunca esquecera seu primeiro benfeitor, mas não conseguira relembrar dos seus traços até o momento em que leu a notícia no jornal. Levou-o para casa e cuidou dele durante o resto dos dias de sua vida, como se fosse o seu próprio pai. Meus queridos amados, sim, isto a fé faz. A fé, ela olha para o próximo, ela tem compaixão, ela tem misericórdia e leva a agir em relação àquele que está à nossa volta. Assim, diz assim a palavra das senhas para nós hoje, dia 1º de abril, do Antigo Testamento de Isaías, capítulo 1, versículo 17. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor. E de fato é um conselho que Deus dá por meio do profeta Isaías, de que o próprio povo deveria de fazer o bem, buscar a justiça e repreender aquele que oprime, porque essa não é a vontade de Deus. De Atos capítulo 11, versículos 28 e 29, apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Então essa questão de ajudar, de ter misericórdia, de ir ao encontro dos meus pequeninos que Jesus falou. E os meus pequeninos são aqueles que creem em Jesus, são os seus irmãos e irmãs na vida de fé. Esses que passam fome e necessidades, que creem em Jesus Cristo. Esses são os pequeninos do Senhor. Então também os discípulos fizeram uma oferta e enviaram para a Judeia para ajudar aqueles irmãos que estavam passando necessidade. Esse dia costuma ser o dia de pregar. Lembrando também que 1º de abril sempre é um dia que muitas pessoas pregam peças, né? É conhecido como o Dia da Mentira, contrapondo com a palavra bíblica deste dia. A orientação bíblica é fazer um exame da consciência, aprender a fazermos o bem. Não significa apenas em atos isolados ou momentâneos, expressar gentileza, a boa vontade. A exemplo da passagem bíblica, nós somos
os discípulos e as discípulas de Cristo para ser auxílio e socorro àquelas pessoas que passam por dificuldades e necessidades. Que o Espírito nos guie e oriente em amor e essa solidariedade cada dia, de a gente poder, de fato, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, a sua justiça, e saber que todas as coisas nos serão acrescentadas daquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. Aí numa palavra de Nicolai, que diz assim: a preocupação pelo pão de cada dia é uma questão material. A preocupação pelo pão do meu irmão e da minha irmã é uma questão espiritual. Que Deus nos acompanhe, nos guie, nos oriente, nos fortaleça a fé nesse dia, nesse início de semana e no decorrer deste dia. Que Deus nos abençoe.